CPF, RG, carteira de habilitação, comprovantes de residência, de renda, imposto de renda, extrato da conta bancária, laudo médico. É longa a lista de documentos exigidos de pessoas com deficiência que querem comprar carro zero adaptado com isenção de imposto. Para acabar com a burocracia e facilitar a vida dessas pessoas com necessidades especiais que têm direito ao benefício, o MPF em Sergipe entrou em ação. Há 2 meses, Sérgio ganhou mais mobilidade e independência ao comprar um carro adaptado. Ele perdeu a perna direita depois de sofrer um acidente de trânsito. Quando pensou em comprar um carro novo, com direito à redução de IPI, imposto sobre produtos industrializados, teve que enfrentar uma maratona de obstáculos e muita burocracia. Você tem que provar que você tem o dinheiro para poder pagar esse carro, a parte de fazer os laudos médicos, a parte de passar pelo Ministério de Fazenda também. É muito custoso, tanto de dinheiro como de tempo. Dificuldades como as de Sérgio são comuns na vida de pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental ou autismo, que decidem comprar automóveis adaptados com isenção de imposto. Alessandro é comerciante e depois de um acidente de trabalho, precisou amputar a perna esquerda. O carro que estava planejando comprar custa em torno de R$50 mil. Sem a taxa, o valor reduziria 28%. Mas, com a série de documentos exigida para ter o direito assegurado, o sonho do carro zero fica distante. Por enquanto eu parei. Por enquanto eu não tenho desejo não. Vou esperar a decisão do Ministério Público. Os documentos exigidos para ter acesso ao benefício são carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, carteira de habilitação, declaração de imposto de renda, contra-cheque, extrato da conta bancária e laudo médico comprovando a deficiência. As normas são estabelecidas pela Instrução Normativa da Receita Federal, que determina que esse consumidor específico precisa comprovar renda financeira pessoal ou disponibilidade patrimonial em valor mínimo ou igual do veículo. Mas, na prática, essa regulamentação fere a essência da lei, que prevê isenção de IPI para deficientes que querem comprar carro. O governo dá com a mão e tira com a outra, ou seja, a insensibilidade do nosso governante para a questão da limitação. O que a associação vê é que se o governo deseja realmente, de fato, ajudar, é criar um departamento para atender a pessoa com deficiência. Assim, a nossa comunidade teria um acesso mais fácil e imediato. O procurador regional dos direitos do cidadão em Sergipe concorda com os deficientes e argumenta que os entraves burocráticos vão contra o direito ao desconto no preço do veículo assegurado pela Constituição. A União ela precisa ser tão eficiente na concessão dos benefícios tributários da mesma forma que ela é eficiente na arrecadação. Então precisa haver uma melhoria administrativa e burocrática para assegurar esse direito seja concedido sem maiores transtornos para os deficientes. Para facilitar a vida dos deficientes que têm condições de ter um meio de locomoção, o MPF entrou com uma ação contra a União, pedindo que a Receita Federal deixe de exigir do consumidor deficiente qualquer comprovação de renda ou patrimônio na compra do carro adaptado com preço mais baixo. Em muitos casos, isso não é simplesmente um sonho de consumo, mas sim uma forma do deficiente se integrar à sociedade, poder se locomover, tendo em vista que boa parte do transporte público, infelizmente, hoje ainda não é adaptado para as pessoas portadoras de deficiência. Enquanto o pedido não é analisado pela Justiça Federal, os mais determinados, como Kleber, não se entregam diante da burocracia. Ele conta que levou 5 meses reunindo a documentação necessária para comprar o tão sonhado carro e conseguiu. Feliz, diz que economizou R$20 mil em impostos. Sabe aquele sonho que você tem na cabeça e não quer desistir? Acho que para mim foi aquilo. Eu quero comprar o meu primeiro carro zero, eu quero que seja um carro bonito, eu quero que seja um carro bacana. Então, acho que foi isso que não fez desistir, foi um sonho, mas que foi uma luta, foi. Você acha que filme nacional não precisa de legenda em português? É porque você não pensou na população de deficientes auditivos que também quer conhecer as histórias e imagens do cinema brasileiro. Imagine assistir a um filme brasileiro em casa ou no cinema e não ouvir nada. Essa é a sensação enfrentada hoje em dia por 8.800.000 brasileiros que sofrem algum tipo de deficiência auditiva.
Permitir que essa parcela da população também tenha acesso ao cinema sempre foi uma preocupação do Ministério Público Federal. Desde 2004, o MPF em São Paulo, por meio da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, vem conversando com instituições que financiam a produção de filmes nacionais sobre como beneficiar os deficientes auditivos. Como até o fim do ano passado nada foi feito para mudar essa realidade, o MPF moveu ação civil pública contra a União, a Petrobras, o BNDES e a Ancine, a Agência Nacional do Cinema, que é ligada ao Ministério da Cultura. O objetivo é o de garantir que uma produção nacional só receba financiamento se tiver legenda em português. Na verdade, o que nós queremos é garantir o acesso à cultura para as pessoas portadoras de deficiência. A situação dessas pessoas é bastante inusitada. Elas têm acesso a manifestações culturais de outros países, ou seja, manifestações culturais estrangeiras, porque aí sim são legendadas, mas não têm acesso a manifestações culturais do Brasil. A ação civil pública foi ajuizada na Justiça Federal em São Paulo. Caso o pedido do Ministério Público Federal seja aceito, o descumprimento da liminar pode acarretar multa diária de R$100 mil aos réus. Ano passado foram feitos 99 filmes longa-metragem no Brasil, mas nem todos entraram no circuito comercial. A Associação de Produtores de Filmes de Brasília também apoia a obrigatoriedade da legenda em português nos filmes nacionais e acredita que vai ser um passo importante para promover a inclusão da população surda no meio cultural. Mas o presidente da instituição alerta: a exigência não pode aumentar a burocracia para financiar as produções. Mais uma regra que gere mais um custo para a produção e mais um fator limitante, ela também tem o risco de distanciar ainda mais boa parte desses filmes do público brasileiro. Para o presidente da Federação Nacional das Associações dos Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos, a legenda em português vai ser um grande avanço para ampliar o acesso à cultura das pessoas com problemas de audição. Sinceramente, a gente tem que dar os parabéns para o Ministério Público, porque é através dele que a comunidade surda vem ganhando um espaço social. Então a legenda com essa obrigatoriedade vai fazer com que a comunidade surda tenha essa possibilidade de ter um entendimento da nossa cultura que acontece no Brasil, que às vezes ele adota uma cultura estrangeira porque ele não conhece essa parte da arte cinematográfica no Brasil. As secretarias de saúde do Estado do Pará e do município de Belém assinaram um acordo que prevê ajustes na aplicação dos recursos e melhor controle sobre a prestação dos serviços oferecidos. O compromisso é resultado de um esforço conjunto entre o Ministério Público Federal no Pará, o Ministério Público do Estado e a Advocacia Geral da União, que desde o ano passado cobravam providências das autoridades. Entre as principais medidas está o aumento de R$3,5 milhões no investimento em serviços de alta e média complexidade. Em Minas Gerais, o Ministério Público Federal recorreu ao Judiciário para obrigar a Receita Federal a dar prioridade às pessoas com deficiência e portadores de doença grave na tramitação de procedimentos administrativos e restituições do imposto de renda. Esse direito está previsto em lei. Na ação, a Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão pediu ainda que sejam disponibilizadas na página do Imposto de Renda todas as orientações para a obtenção do benefício da tramitação prioritária. A seguir, no Paraná, moradores de área onde vai funcionar a usina hidrelétrica são transferidos e comemoram. E a criação de um site sobre direitos humanos no Brasil para difundir tratados, acordos e recomendações internacionais sobre o tema. A seguir.